Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, semana aí muito importante pro Vasco, vai ter um jogo importantíssimo aí, um clássico do futebol brasileiro na quarta-feira. Vamos falar da situação do Vasco na Série B e tudo desse jogo contra o Cruzeiro, jogo muito importante, cara, só a vitória interessa pro Vasco. Vamos falar bastante disso, vamos falar aqui de problemas que o técnico Jorginho pode ter, tanto para esse jogo contra o Cruzeiro e também na sequência contra o Londrina, cara, problemas graves. Vamos falar também da classificação e muito mais agora para vocês, mas já sabe, deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações para você não perder nada, receber todos os vídeos postados do nosso canal. Valeu demais a galera que tá assistindo aí, se inscrevendo no nosso canal. Vamos torcer demais pelo Vascão aí subir para a primeira divisão, mano. Chega de Série B, tá na hora de virar a chave e voltar novamente à Série A. Se inscreve aí no nosso canal aí para ajudar também a gente chegar nessa marca muito importante, 180 mil inscritos. Quem sabe aí quando o Vasco subir para a primeira divisão, a gente chegar a 180 mil inscritos aí, a gente vai em busca de 200 mil, essa moral aí demais aí pro nosso canal crescer. Bom, pessoal, o Vasco que vem aí de uma boa vitória, uma grande vitória aí, né? Se não a melhor vitória do Vasco na temporada, 4-1 frente ao Náutico em São Januário. O jogo foi de suma importância aí para a sequência do Vasco na Série B. O Vasco conseguiu essa vitória e de quebra o Londrina tropeçou na rodada, né? Conquistou apenas um ponto contra a Tombense. O Vasco que poderia ter ficado novamente a um ponto de deixar o G4, mas graças a esse tropeço o Londrina deu uma respirada e está hoje com 48 pontos na quarta colocação. O Vasco aí, como eu disse, chegou a 48 pontos, está aí a 3 pontos do quinto colocado Londrina e abriu 5 pontos para o sexto colocado Sport. Para ressaltar que o Vasco ainda vai ter alguns confrontos diretos ainda nessa Série B. O Vasco infelizmente não conseguiu vencer o Grêmio, que também tropeçou nessa rodada, não venceu o Bahia e agora vai enfrentar o Cruzeiro na próxima quarta-feira. Todos esses adversários do G4, o Vasco vai fazer o seu último teste contra o Cruzeiro e até agora não conseguiu vencer nenhum deles no segundo turno, né? Vamos torcer para que vença o Cruzeiro. Para ressaltar que o Cruzeiro vai jogar a sua vida nessa partida, porque é o jogo da confirmação do acesso dos caras. O Vasco tem que ficar precavido, tem que conseguir anular as jogadas do Cruzeiro, que é um time muito rápido, um time muito bem treinado. Apesar de não ter grandes peças de qualidade, você olha o time do Cruzeiro, não tem nenhum craque, mas é um time que tem um coletivo muito forte e o Vasco tem que ficar atento a isso. Além do Cruzeiro, o Vasco ainda vai ter um jogo importantíssimo aí, que é o próximo jogo em São Januário contra o Londrina. Também enfrenta o Sport fora de casa, além de pegar outros adversários que estão na parte intermediária da tabela, né? O Vasco ainda joga em casa contra o Novo Horizontino, contra o Criciúma, vai visitar o Operário, também pega o Sampaio Corrêa em casa e o seu último jogo na Série B será contra o Ituano fora de casa. O Vasco aí vai ter uma tabela chata, cara, adversários complicados, adversários que ainda sonham com um possível acesso, mesmo estando ali na oitava, 10ª colocação, tem times enjoados, né? Ainda sem falar que vamos ter o Sport fora de casa, né? O Vasco que tem um retrospecto ridículo fora de casa. Esse jogo o Vasco vai ter que mostrar grande futebol, porque é um adversário diretíssimo, né? O Cruzeiro já está na elite do futebol, mas o Vasco tem que conseguir vencer ele também, se quiser se distanciar do Londrina. Vale ressaltar que após esse jogo contra o Cruzeiro, na quarta-feira, o Vasco só vai entrar em campo na semana que vem, no dia 29, jogo de suma importância, jogo de 6 pontos, Vasco e Londrina em São Januário, às 9h30 da noite. Um jogo extremamente importante para o futuro do Vasco, para o acesso do Vasco. Se conquistar uma vitória contra o Cruzeiro e contra o Londrina, o Vasco já subiu. Não acredito que o Vasco vai conseguir perder vários pontos aí nas próximas rodadas e não conseguir esse acesso, porque são adversários duros, adversários aí complicados, principalmente o Cruzeiro, né, fora de casa, e em São Januário tem que amassar o Londrina, sem dar chance para erro, sem dar chance para o adversário. E para o Vasco conseguir uma boa vitória contra o Londrina, vai ter que passar pelo Cruzeiro aí e sem tomar cartão amarelo, meu amigo. O Vasco está com vários jogadores pendurados com o terceiro cartão amarelo e podem desfalcar o nosso time no jogo contra o Londrina. 7 jogadores estão pendurados, pelo menos alguns deles titulares, outros no banco de reservas, né? O goleiro Thiago Rodrigues, o volante Andrei Santos, o meia Nenê, são aí peças fundamentais no time do Vasco, além também do Quinteiro, que virou reserva, Anderson Conceição, capitão do time do Vasco,
Alex Teixeira, que também virou reserva, e o reserva também já garantido, Matheus Barbosa. Esses jogadores tomarem o terceiro cartão amarelo, ficarão de fora do jogo importantíssimo contra o Londrina, cara. Muito complicado aí, né, cara? Por exemplo, o Quinteiro e o Anderson Conceição toma amarelo, o Vasco não tem dois zagueiros aí a bom nível para entrar como titular no jogo contra o Londrina. Temos somente o Danilo Boza e também possivelmente devemos ter, quem sabe, o retorno do Miranda, que já está novamente disponível aí para voltar a jogar na zaga do Vasco, né? Ele ficou afastado pelo antidoping. Além dele, também temos o zagueiro Ulisses e o zagueiro Zé Vitor, que são da base do Vasco. Já tem um tempo que não entram em campo, cara. Bem complicado, né, velho? O técnico Jorginho vai ter que quebrar a cabeça, vai ter que talvez aí não escalar o Quinteiro como titular nesse jogo, deixar ele de reserva novamente e colocar o Danilo Boza aí ao lado do Anderson Conceição. Vale ressaltar que o Danilo Boza teve uma lesão no jogo aí contra o Náutico. A gente não sabe ainda qual o nível da gravidade, muito possivelmente ele ficará disponível aí para o técnico Jorginho utilizar ele nesse jogo contra o Cruzeiro. Mas sem dúvida nenhuma, as grandes preocupações, na minha opinião, é o goleiro Thiago Rodrigues, porque uma saída do goleiro titular do Vasco nesse momento pode ser muito perigoso, né? Os goleiros que a gente tem são goleiros da base, né? O House e também o Alexander, jogadores que não atuaram nessa Série B ainda. Tem também do meio-campista Nenê e o Andrei Santos, que são os dois principais jogadores do time do Vasco, juntamente ali com o Ignaldo, que vem crescendo bastante. Na minha opinião, o Jorginho vai ter que tentar aí fazer o máximo possível pro Vasco segurar a barra, porque vai ser um jogo complicado, né? Pode ser um jogo truncado, né? O Vasco tentar parar os ataques do Cruzeiro e aí, fatalmente, os jogadores tomarem aí o terceiro cartão amarelo. Bem corre riscos de, caso o Vasco estiver ganhando o jogo, o Thiago Rodrigues fazer cera e tomar o terceiro cartão amarelo e também ficar de fora do jogo. Isso é muito possível, porque ele costuma fazer muita cera nos jogos, né? Vamos torcer para que tudo ocorra bem, porque o Vasco tem que conseguir vencer esse jogo contra o Cruzeiro. Primeiro o Cruzeiro, depois pensa no Londrina, né? Mas o torcedor vascaíno não aguenta mais tanto sofrimento de Série B, que quer logo vencer os dois jogos e garantir aí um possível acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, que, na minha opinião, se vencer o Cruzeiro e vencer o Londrina, não tem chance de permanecer na Série B, com todo respeito aí aos adversários. Deixa aí nos comentários aí se você acredita numa boa vitória do Vasco contra o Cruzeiro. Vale ressaltar que esse jogo seria 9h30 da noite. O Cruzeiro pediu uma alteração no horário e foi correspondido aí pela CBF. O jogo passará a ser às 9 horas da noite. Minha opinião, o Vasco vai ganhar esse jogo aí, meu amigo, por 1-0, cara. Vai ser 1-0 chorado, mas o Vasco vai vencer, assim como venceu no primeiro turno, com aquele golzinho do Getúlio, gol salvador, né? O Vasco venceu o Cruzeiro, agora tem que conseguir vencer de novo, que é extremamente importante. E se o Vasco vencer o Cruzeiro, o Grêmio tropeçar mais uma vez na rodada, o Vasco assumirá a terceira colocação. Bom, pessoal, como aí agora tudo vai ser cálculo, né, cara? O torcedor já tá com a calculadora na mão, fazendo quantos pontos o Vasco precisa para subir, para garantir o acesso. Reta final de Série B, muito importante o Vasco conseguir vencer esses jogos que eu mencionei, né? E de acordo com os matemáticos, as chances do Vasco de subir para a primeira divisão variam aí entre 60% a 68%, de acordo com alguns sites especializados. Vale ressaltar que a vitória contra o Náutico aumentou drasticamente aí essa probabilidade de acesso do Vasco. O Vasco estava aí com menos de 50% de chances de voltar à elite do futebol. Com essa vitória e também com o tropeço do Londrina, as chances do Vasco aumentaram e também pelo futebol que o Vasco desenvolveu, né, cara? O Vasco desempenhou muito bem contra o Náutico. Os jogadores aí jogaram muito bem. O Ignaldo aí, que voltou da seleção sub-20, jogou muito bem, cara. Craque de bola, tem tudo para ser um dos grandes jogadores aí do futebol brasileiro num futuro próximo. É um jogador extremamente promissor e a gente confia muito que ele vai conseguir ajudar o Vasco, né? Aqui no nosso canal e também acredito em outros canais, a gente pediu bastante a saída tanto do Quinteiro, do Edmar e também do Alex Teixeira do time do Vasco. O Jorginho fez isso, ele teve coragem de tirar esses jogadores do time do Vasco e ele colocou a garotada pra jogar, velho. E os caras deram conta. O Ignaldo jogou muito bem como ponta esquerda. Antes do jogo, vi muito torcedor vascaíno xingando o Jorginho por ter colocado o Ignaldo de ponta. O cara calou a boca de todos esses críticos aí. Jogou muito bem, mesmo não sendo ponta esquerda, mas ele é um jogador extremamente versátil, tem uma habilidade, tem velocidade. É um jogador que vai bem em todas as funções ali no ataque. Como eu falei, é um jogador muito promissor. O Vasco tem que ficar sempre de olho, se possível. Aumenta aí também a multa rescisória desse atleta, porque vai ter muito time europeu querendo contratar ele já no início dessa próxima temporada aí, cara. Além do mais, algumas outras peças voltaram a funcionar, como o Andrei Santos, jogou muita bola. O Marlon Gomes voltou também a jogar bem, estava um pouco inseguro depois da lesão, mas eu senti que ele se soltou mais nesse jogo contra o Náutico.
Vamos torcer para que os garotos deem conta do recado, porque agora eles são a salvação do Vasco, é a última esperança do Vasco. São esses garotos e que eles consigam ajudar o Vasco a voltar à elite do futebol. Deixe nos comentários se você confia no acesso do Vasco, em qual rodada você acredita que o Vasco vai subir para a primeira divisão. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto. Saudação vascaína a todos e é nóis.